Você que quer ser uma pessoa melhor tem que assistir Divertidamente 2. É uma forma lúdica de você entender mais sobre ansiedades, medos e como a ego-personalidade muda ali, assume o controle da tua vida e faz você fazer um monte de burrada achando que tá fazendo a coisa certa. Gente, basicamente o Divertidamente 2 fala sobre a menina que entrou na adolescência. Antes, no Divertidamente 1, se você assistiu, ela tinha sentimentos primários: alegria, tristeza, inveja, medo e anojinho. Mas quando ela entra na adolescência, por conta do novo cenário biológico e o novo cenário ali de contextos, desafios que vão ficando mais complexos, obviamente, a entrada ali, o início da entrada na vida adulta, tanto que o filme coloca ali a festa de aniversário quando ela faz 3 anos e se torna oficialmente aí uma adolescente. Novos sentimentos entram em cena, que são a inveja, a ansiedade, o tédio e a vergonha. Mas basicamente vocês vão perceber no filme que a ansiedade e a inveja tomam conta da situação. Então ela vive uma situação em que ela quer muito entrar para um time de meninas mais velhas. E nessa situação a ansiedade projeta uma série de situações em que, se ela não conseguir, o que vai acontecer, mas são projeções absurdamente improváveis algumas coisas. E começa a fazer uma porção de ações uma atrás da outra, em que a menina começa a agir contra os seus próprios valores, simplesmente por medo dessas projeções ilusórias que a ansiedade está gerando. E a ansiedade não para de gerar e aprisiona os sentimentos anteriores, né, que faziam parte, na verdade, da personalidade dela. E aí você vai percebendo o quanto que a ansiedade domina o nosso dia a dia e o quanto que você vai ver, você está preocupado com cenários que nunca aconteceram ou que tem uma probabilidade muito pequena de acontecer. É claro, gente, que o medo é um sentimento importante e ele sinaliza perigos. Mas a grande questão, e aí vem o cruzamento com as filosofias orientais, que elas nos falam o seguinte: a mente é o melhor serviçal que um ser humano pode ter, mas é o pior mestre que você pode ter. Então, gente, a mente, e aí o Divertidamente basicamente fala sobre os mecanismos da mente, das emoções. É basicamente isso. Quando eu tenho uma ansiedade, quando eu tenho medo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser mestre. Quando eu falo, minha essência divina tem que ser mestre da minha mente. Então, eu me coloco como superior, eu mando. Então, se eu tenho uma ansiedade ou medo me trazendo informações, eu sou a gestora daquilo. Ah, essas informações são válidas? Racionalmente tem lógica? Tem lógica. Isso é um medo real, pode acontecer. Então eu vou considerar ali aquela informação e pensar racionalmente no que fazer. E não entrar naquela coisa do tipo, não é verdade, isso pode acontecer, então o que eu faço? E aí começa a pensar num cenário após o outro. Quando você vai ver, está fazendo uma porção de burrada e presa numa bolha imaginária. E às vezes quem está de fora consegue ter clareza de falar, gente, mas o fulano está numa neura, está com uma coisa em relação a isso. E a pessoa consegue ver tão claramente, e você que está dentro da situação não consegue, porque você está dominado pela mente, pelo ego personalidade e não pela tua essência. Por isso que sempre, gente, meditação, yoga, a meditação, sentar no silêncio, impossível para mim nesse momento. Ok, você pode fazer tanto uma meditação guiada, no YouTube tem várias para vocês fazerem, como você pode também fazer uma meditação em movimento, né? Um Tai Chi Chuan, um treinamento perfumado, que é um que eu gosto muito. Se você colocar treinamento perfumado, tem aqui no YouTube, é 15 minutinhos, às vezes eu faço antes de começar aí o dia. Gente, mas assim, basicamente era para dar essa dica. Assistam o filme, levem, se vocês tiverem adolescentes, levem adolescentes, porque a gente está... A ansiedade é o mal que impera hoje. Se a gente pegar livros da doutrina espírita, por exemplo, de 60, 70 anos atrás, a gente vai ver que a espiritualidade já previa que o grande mal da saúde nossa seriam as doenças mentais. E a gente está vendo isso mais do que nunca. Então leve essa mensagem de despertar, de autoconhecimento para as pessoas que você conhece, para a geração nova que você conhece. Espalhe essa mensagem. Cuide das suas emoções e depois que assistirem, conta aqui nos comentários se vocês gostaram e como foi a experiência para vocês.